STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. Oi, meu povo de casa, tudo bem com vocês? Programa da Regina começando com patrocínio especial da SCA Porto Alegre, Canoas e da Du Decor Hunter Douglas, aqui em Porto Alegre também em Canoas. O programa da Regina é digital, você pode nos assistir ao vivo em qualquer lugar do mundo, né? Pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa, claro, fica disponível também para vocês assistirem quando quiserem, e pelo site do BaTV. Tô recebendo uma moça aqui que já é antiga conhecida minha. Batemos altos papos, né, em vários programas. Patrícia Spindler, que na verdade é psicóloga e psicoterapeuta, correto, né? Isso. E hoje a gente quer realmente trazer uma leveza aqui, conversar um pouco com vocês, porque a gente está quase no fim do ano, está quase no Natal, né? E aliás passou assim, que a gente não consegue nem saber como é que foi, veio tão rápido, né? E aí, claro, a gente quer trazer aí, porque assim, gente, essa pandemia, na verdade, vai e vem, a gente sabe que toda hora tem de novo, e aí a gente está assustado de novo, quer dizer, esse medo é uma coisa que virou constante, né, na nossa vida. E eu queria começar perguntando isso, assim, quer dizer, isso mudou talvez para sempre as nossas relações, o nosso pensamento com relação também a diversas coisas, Paty? Tudo bem, Regina, que bom estar aqui contigo, matando as saudades. Sim, eu acho que a gente teve mudanças importantes, assim, né? Quando tu falou desse ano ter passado muito rápido, muito. A sensação que eu tenho, o que eu enxergo no consultório, na vida, é que as pessoas tentaram, com muita ansiedade, tentar colocar em dia, né? Aquilo que não puderam fazer durante a pandemia. Elas foram rápidas também nisso. Sim, muito rápidas, né? Então, assim, além da gente ainda ter passado esse ano, né, colhendo as consequências, falando de saúde mental, né? E de crise econômica, de tudo, né? Isso, e também de saúde física, né? Acho que foi um ano que muita gente adoeceu. E na saúde mental, que é uma coisa, assim, que é menos palpável, que a gente enxerga menos, mas a gente viu e que a gente já tem um estilo de vida que é muito apressado e muito ansioso, mas a gente sentiu que foi um ano muito pesado nesse sentido, né? Então, as pessoas foram para agora eventos de rua que puderam voltar com mais tranquilidade esse ano, apesar de ter sempre esses altos e baixos, né? As questões escolares, assim, das crianças, mesmo das faculdades, das famílias, né? Parece que tiveram que botar tudo em dia de um conhecimento que não é bem assim, né? E tu falou uma coisa agora, tu falando nas crianças, assim, quem é essa criança hoje? Depois da pandemia, porque nós fomos crianças, sim, né? Sim. Muitas gerações foram crianças. Eu não sei se essas crianças de hoje, elas conseguiram ser crianças, né? Hoje, por acaso, eu vi uma matéria na mídia falando sobre crianças pequenas, uma matéria com uma fonoaudióloga sobre o uso prolongado da chupeta, né? Que foi uma das consequências da pandemia também. Então, as crianças demoram mais para falar, demoram mais para se relacionar socialmente, demoram mais para aprender, para se relacionar com outros tipos de alimentos, com outros tipos de espaço, com outras pessoas, né? Então, a gente ainda está sanando as consequências disso. E tu dizer para a criança, muitas vezes, não, meu filho, tu não pode ir a tal lugar. Sim. Tu vai ter que usar máscara. Sim. Isso para uma criança é muito complicado. Eu me lembro que o meu filho, no final do ano anterior, um dos pedidos que ele fez era não precisar mais usar máscara, né? Então, Tadinho. isso sim, para uma criança de 9 anos, 8 anos, 10, né? É muito, assim, porque todo mundo cansou de usar máscara, apesar da gente ainda sentir ela como uma proteção, muitas vezes, né? A gente não estava mais aguentando, assim, né? Como é que a gente chega nesse Natal e Ano Novo, que para nós, assim, eu vou te dizer o que para mim parece, assim, nos outros anos todos era leve, né? Antes da pandemia, claro.
era leve, era festa, era o momento de se encontrar com todo mundo. Eu não sei se sou só eu, mas agora me parece que eu tô chegando um pouco mais com as costas pesadas, entendeu? Sim. Com muito mais coisas que eu aprendi no tapa. Sim. A gente não pode esquecer das perdas significativas que se teve com a pandemia, né? Com os lutos de tantas famílias. Então, assim, algumas já fecharam um ano desse luto, que é o luto normal, que a gente diz, né? Outras estão fechando ainda um ano de luto, outras ainda se sentem enlutadas, né? Então, não foi pouca coisa, né, Regina? Não. As pessoas precisam... sempre final de ano já é uma época que muita gente tá mais sensível. A questão da depressão é muito preocupante. Muito preocupante. E aí aciona todas essas perdas que se teve, inclusive com a questão econômica, profissional, das próprias relações, né? Então, me parece que as famílias estão, assim, um pouco mais divididas, um pouco mais... fragmentadas, assim, com toda essa situação. Temos uma solução? Vamos botar pra cima esse negócio. Temos uma solução, quer dizer, pra gente se reunir de novo, pra gente tentar ser como a gente era, que é claro que nunca é, né, como era. Mas é tentar realmente trazer coisas, felicidade pra gente de novo, união. Então, eu acho que essa questão da leveza, né, e da gente tentar olhar para aquilo que a gente passou, com alguma dor, com sofrimento, com as restrições, e poder olhar para esse momento, o que é possível, né? E passar um Natal um pouco, uma tentativa de leveza, uma tentativa de ser mais tranquilo e alegre, acho que pode funcionar bastante. E para isso, a gente tem que, assim, aumentar o nosso grau de tolerância, né? Baixar um pouco o nosso grau de exigência. Baixar a adrenalina. Né? E talvez, assim, Regina, não planejar, assim, grandes eventos, assim, para essa expectativa ficar maior ainda. E por essa vibe, eu acho que da simplicidade, né? Da tranquilidade. Eu acho que seria uma receita boa para esse final de ano. Tentar buscar um equilíbrio. Bom, olha só, eu quero chamar o Memória Assim, né? O pessoal do Memória Assim, que eu sei que vai falar de oficina e tal, mas já quero fazer aqui uma provocação para você, ó. Provocações do Cotidiano, que é o livro também da Patrícia Spindler e que é o nosso assunto, tá? Daqui a pouquinho no programa da Regina aqui. Então, bora lá, pessoal do Memória Assim. Boa tarde, Regina. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar a respeito de uma dúvida de muitas pessoas, que é a memória. Então, o que eu posso fazer para manter a minha memória ativa? Então, a memória são lembranças que nós temos e também todo o nosso aprendizado acumulado que fica em nossas lembranças também e faz parte do nosso dia a dia, não só coisas passadas, atuais também fazem parte da nossa memória. E essa é uma habilidade que é muito importante para a nossa aprendizagem e para a nossa atividade. Karine, agora nós estamos com as festas de final de ano. Eu acho que seria bem interessante a gente trazer algumas dicas para o pessoal de como a gente pode fazer para procurar manter a nossa memória ativa. Então, algumas dicas que a gente sempre dá para poder exercitar a nossa memória. Um exemplo, eu vou no supermercado, é bem importante eu ter uma lista, né? Eu faço uma lista, faço um planejamento e levo para o supermercado. Eu dou uma olhadinha antes, de começar as minhas compras na lista e depois eu faço o supermercado sem olhar a lista, tentando lembrar dos itens que eu preciso comprar. Depois que eu fizer, escolher os itens, no final eu reviso, eu dou uma olhada para ver o que se eu deixei alguma coisa de fora, se eu peguei todos os itens. Então essa é uma forma da gente estar exercitando, a nossa memória e não simplesmente passar só pro papel aquelas informações e seguir olhando. Certo? Isso. A gente trazendo tudo isso para o nosso dia a dia já é um excelente exercício para a gente manter a nossa memória mais ativa. Então ficou essa dica do Memória Assim. Até mais, pessoal!
Você acha que depilação a laser é tudo igual? Isso é porque você não conhece a Mais Laser, franquia by Ana Hickman, gente, que tem agora na Zona Sul de Porto Alegre, né, no bairro Tristeza. Olha, eles têm uma tecnologia inovadora que eu tenho certeza que se você provar, você vai amar. A Mais Laser oferece uma tecnologia inovadora com aplicação de laser por fibra ótica e equipamento com ponteira resfriada a menos 5 graus. A técnica é muito segura e confortável, evitando alergias e foliculite, deixando a pele lisinha e macia. Você acaba com os pelos de forma definitiva e ganha tempo, sem precisar ficar na frente do espelho usando cera ou lâmina. Você escolhe a parte do corpo onde quer eliminar os pelos e os resultados já aparecem na primeira sessão. E para homens e mulheres de todos os tons de pele, viu? Então você ainda acha que depilação é tudo igual? A resposta é não. Quem conhece a Mais Laser do bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre, aprova. Vem conhecer a gente! Vamos falar hoje de um assunto que a gente ouve muito. Não sei se todo mundo faz ou não faz, mas as pessoas ficam na maior dúvida, que é o tal do colágeno, né? Se podemos ingerir, de que forma fazer isso. Claro que a gente vai falar aqui nesse espaço que é do gerenciamento facial aqui da doutora Amanda Schwann. Então, primeira coisa, Amanda, o colágeno, é bem isso, a gente tem como ingerir ele? Vale a pena a gente fazer isso? Boa tarde, Regina. Este assunto é muito polêmico. Verdade. As pacientes sempre perguntam, vale a pena tomar o colágeno via oral? E eu sempre respondo, vale a pena desde que tu saiba o motivo pelo qual tu estás tomando este colágeno. Ele não é o salvador da pátria. Objetivo. Exato, né? Ele não vai fazer nada sozinho, mas claro, quando associado a terapias de tratamento que estimulam o colágeno, com certeza ele é muito bem-vindo. Pode ser um bom aliado. Pois é, mas tem vários tipos, né? O que tu indicarias mais, assim? Então, tem vários tipos, o comércio, a indústria tem uma gama aí de colágeno. Eu sempre falo que o colágeno, ele tem que ser em forma de pó, porque assim nós vamos ter uma absorção melhor. E ele tem que ter a tecnologia Verisol. Essa sim é a mais estudada, mais comprovada de eficácia para fazer então realmente um estímulo de colágeno. Tá? Porque eu sempre ouvi que as pessoas usam bastante em cápsula, né? Cápsula, bala, tá muito em moda essas gominhas, né? Não são baratas, é um investimento que não Mas o em pó acho que também não é barato, né? Não é barato, mas assim, como isso não é barato, nós temos que então minimizar, né, e otimizar este tratamento. Então o colágeno em pó é o que mais vai ter uma absorção que realmente vai valer a pena. Fazer direito, já que vai investir. Fazer direito, né? Então peptídeos de colágeno eu não indico, eu indico mesmo tecnologia Verisol, 2,5 gramas associado a outros compostos, a outras vitaminas. E onde usar, por exemplo, esse colágeno em pó? Pode ser usado em água, tem uns hoje que já tem gostinho, é quase que um suquinho, né? Gosto bem bom, tem um super em conta também, né? Tem colágeno que não é tão caro assim. E tomar em água pura, misturado, ou às vezes até misturado no suco. Tá? Mas sempre em líquidos, porque eu já ouvi gente que, por exemplo, mistura no iogurte, coloca na fruta. Mas isso diminui um pouco a absorção. Né? Então, para uma absorção ser bacana, ser interessante, colágeno misturado na água, tá? Ideal é antes de dormir, à noite. Eu ia perguntar se tinha um horário específico. À noite é um horário, o turno, digamos assim, né? Que a gente vai descansar, que as nossas células vão ser produzidas e aí tu vai ter uma absorção interessante, tá? Não podendo fazer isso, então 30 minutos antes das refeições ou 1 hora após as refeições. Junto com as refeições, misturado na fruta, no iogurte, diminui um pouquinho essa absorção. Essas já são algumas dicas. Tem outras dicas que tu dá para quem decide tomar colágeno? Quem decide tomar colágeno é aquela paciente que já se cuida muito, tá? Então é a cereja do bolo. Claro que bioestimular colágeno injetável com tecnologia também é o melhor. Ou seja, tá sentindo a pele flácida, tá sentindo um derretimento facial. Se tu queres tomar colágeno para isso, eu já não indico.
Agora, associado a um tratamento que vai ter realmente uma eficácia, ok, a cerejinha do bolo ela é muito bem-vinda. Mas então quer dizer que a pessoa que decide já fazer depois o tratamento mesmo com o colágeno, se ela já estiver ingerindo e já estiver fazendo essa lição de casa, é melhor? Super bem-vindo, vai potencializar. Né? Tu acha que então potencializa? Qualquer pessoa, por exemplo, pode tomar colágeno de qualquer idade? Qualquer pessoa deve tomar colágeno. Tem crianças que tomam colágeno, né? Ele o colágeno é a maior proteína, mais abundante do nosso corpo. Ela está presente, tem mais de 25 tipos de colágeno, né? Então ela está presente em todo o nosso sistema. Então tomar colágeno não é só para pele, cabelo, unha, mas é para o nosso próprio sistema funcionar. É pro todo. É pro todo. Agora, para flacidez, tem que bioestimular com injetável. Na real, o melhor de tudo é o seguinte, vem conversar com a doutora Amanda, né? Que daí você pergunta tudo que tem dúvida, já aproveita e marca esse tratamento, Isso aí. que é uma beleza, né? Obrigada, Amanda. Obrigada, Bom, mas eu. olha só, a gente vai agora lá pra Jolie Maison, você sabe que essa loja eu amo, né? Que é aquela loja que deixa a gente super aconchegada em casa, porque tem de tudo lá, pra sala, pro banheiro, pro quarto, enfim. E tem a dica da Mira, e hoje a gente vai ver o que ela vai falar. Oi pessoal, estamos aqui, Mira de Mamãe Noel, em clima de Natal aqui na Jolie. Presentinho de última hora que a gente precisa para amigo secreto, aquela pessoa que a gente não contou e que a gente tem que presentear de alguma maneira. A Jolie está preparada para suprir todas as necessidades de vocês. Temos muitas coisas com preços muito acessíveis. Suplá de Papai Noel com várias estampas, bem como joguinhos americanos iguais, porta-guardanapos de tecido em linho vermelho e branco, maravilhosos, toalha de lavabo com sabonete, kitzinhos de pupurri com aromatizadores que podemos pendurar no armário, no roupeiro, né, com várias essências, até mesmo um sachê aromatizador, velas para ambientes, aromatizadores, necessaire para aquela mulher chique para ir para a praia, de tecidinho, que é para de toalha, atoalhados, tá? Kitzinhos, trilhos de mesas, guardanapos, toalha de praia. Temos vários tipos, vários modelos. Temos um lançamento da nossa amiga Regina Lima, que está em primeira mão aqui em Porto Alegre, que é o seu aromatizador e difusor. Temos aqui na Jolie. E quem disse para vocês que a gente não pode usar um pijaminha de Natal? Olhem que graça! Temos todos os modelos, bem como pijamas masculinos. Temos também toalhas de banho, lençóis. Gente, venham aqui para Jolie, nos explorem bastante, porque a gente está aqui para ajudar todas vocês. E não deixem ninguém sem presente no Natal, com muito amor no coração. Vamos falar de terapia integrativa com ela, claro, né? A nossa especialista aqui do programa, a Josie Pacheco. E hoje ela veio acompanhada de alguns bonequinhos aqui, eu já estranhei, porque nunca tinha ouvido falar. É uma terapia que não é nova, mas que a Josie está começando a trabalhar agora e é muito interessante, né? É um assunto muito diferente, assim, é encantador, vamos dizer assim. Constelação familiar. Como é que é isso, Josie? Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Regina. É isso mesmo. Não é uma terapia nova, é uma terapia integrativa que está lá naquela lista, Regina, de 29 terapias integrativas reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde como complementares, que vem aí com o benefício de nos proporcionar melhor qualidade de vida e melhor harmonia nos nossos relacionamentos interpessoais. Tá, mas o que é exatamente a constelação familiar? A constelação familiar, Regina, ela foi desenvolvida por um psicoterapeuta, Bert Hellinger, na década de 1980, que veio aí bem com esse propósito, de fazer com que a gente se enxergue, digamos, fora da caixa, podemos usar esse termo, né? E é difícil. É difícil. Muitas vezes nós
todos nós vivemos num sistema familiar, a tua família, a minha família, e num sistema dentro de um trabalho, num sistema dentro de uma relação amorosa. Então, o que ela traz para a gente é que muitas vezes as nossas dificuldades, as nossas barreiras, obstáculos que passamos na vida, vêm não somente do sistema que estamos vivendo atualmente, mas pode vir também dos nossos ancestrais, né? Então, dos Não nossos pais, dessa nossa família que nós temos hoje, é isso? Isso, dos nossos pais, avós, né, bisavós, e aí toda a nossa... A árvore genealógica. A árvore genealógica, tá? E também, muitas vezes, tem alguma situação que está te causando um problema e esse problema não é diretamente contigo. Existe uma peça do sistema, e essa peça são pessoas que estão ali com algum bloqueio e que causam ali, digamos, um obstáculo para que o sistema, ou familiar, ou dentro da empresa, flua. Exatamente. Então, ela veio para isso, para nos mostrar, porque, digamos, no movimento do dia a dia, na correria que a gente, né, tem dentro das nossas demandas, aí, tanto na família, quanto no trabalho, quanto nas relações interpessoais, às vezes a gente não consegue enxergar. Então, dentro da sessão de terapia, ali, com a constelação, tu te enxerga, tu vai olhar as tuas atitudes e tu enxerga também qual é o teu lugar dentro do teu papel sistema. e o papel de cada um. Exatamente. E aqui, na verdade, somos nós aqui do grupo, é isso? Isso, eu trouxe assim, resumidamente, para as pessoas entenderem como funciona. Dentro de uma sessão de terapia com constelação, tu vai escolher qual bonequinho que tu és, né? E tu vai te posicionar. E muitas vezes a pessoa se posiciona de uma maneira completamente diferente do que ela realmente deveria exercer ali dentro daquele sistema. Aqui eu trouxe o sistema bem arrumado. Eu trouxe aqui o nosso diretor Adriano. Nosso Big Boss. A constelação respeita a hierarquia. Tá. Então, vem primeiro o diretor. Na equipe tu estás aqui, tá? Eu sou aquela comissão de frente. Exatamente. Só que antes de ti tem o Leonel. Sim. Tem a Gabi, né? E temos ali o Marquinhos, né? Então temos o Vini. Temos várias pessoas aqui nos auxiliando. E aí vem a Regina para apresentar. Vem a Josier, que é a colunista ou a entrevistada especial, e aqui vem o telespectador, que está ali em casa, então que está nos assistindo. Então, essa seria... Eu sou um elo, na verdade, essa seria a ordem, digamos, positiva para que a empresa flua, para que o trabalho flua e a gente consiga ter aí, levar um bom programa. Mas a gente deu um exemplo aqui, é bem isso. Aqui mas de uma ordem. Nas empresas, normalmente é isso que tu disseste, daqui a pouco a pessoa não está entendendo qual é o papel dela? Muitas vezes a Regina, ao invés de estar aqui, ela está aqui. E o Adriano está aqui. Está invertido. Então, isso aqui vai ficar assim. Bagunça. E às vezes uma bagunça. E às vezes um de costas para o outro. Sim. Né? Brigas. Desentendimentos. Exatamente. Então, assim, ó, é sobre isso. O pessoal de casa, imagina o pessoal de casa aqui, no lugar do Adriano. Né? Tu entende? Então, assim, a constelação veio para nos mostrar a hierarquia, a gente também aceitar as famílias que a gente pertence, porque a gente tem que aceitar a família que a gente veio, a nossa árvore, né, genealógica, aceitar a estrutura dentro da empresa, né, dentro dos relacionamentos amorosos. Se a gente não aceitar que pertence a esse relacionamento, o relacionamento não flui. Não vai dar certo. Nos auxilia muito também nas questões financeiras, né? Muitas vezes existem bloqueios, Regina, financeiros que a gente vem aí, digamos, não consegue progredir dentro de uma profissão, que a gente vem usando como comportamento repetitivo dos nossos ancestrais. Eu quero te dizer que esse assunto vai render muito. Nós vamos vir falar, mais sobre constelação familiar. Exatamente. Explicar melhor cada situação aí. Exatamente. Bom? Muito obrigada Eu pela que agradeço, oportunidade adorei. de trazer mais essa terapia integrativa. Adorei, muito legal, gente. Vamos pensando aí, ó. Qual bonequinho você é? Você que tá aí em casa. A gente vai pro intervalo agora e já volta. Quando a primavera chega, a gente só quer trazer alegria para todos os ambientes da casa. E na Jolie Maison você encontra os aromas da nova estação, acompanhados de conforto e beleza. As flores estão nas roupas de cama para adultos e crianças. E na hora de sair do banho, tem todos os tons da moda para pijaminhas e camisolas, cheios de boas energias, e até para os chinelinhos. Na hora de colorir a sua casa com o clima da primavera, corra na Jolie Maison, que fica na Getúlio Vargas, 814.
bom perfume colore seu dia. Linha de fragrância, Regina Lima. Sua conta de luz te assusta? Você está cansado de ver o seu dinheiro ir embora todos os meses? É hora de investir em economia e tranquilidade para a sua vida. Conheça a SolarSul Energia Solar. São mais de 2.000 usinas solares em funcionamento em todo o estado do Rio Grande do Sul. Contamos com equipes de engenharia, pós-venda e instalação próprias. Reduza sua conta de luz em até 95%. Leve economia para a sua casa e desenvolvimento para a sua empresa. Entre em contato e solicite seu orçamento gratuito hoje mesmo. SolarSul, produzindo a energia do futuro para transformar sua vida hoje. A vontade de comer um docinho não avisa quando chega. E nem precisa, porque a PH Doces, que está há 11 anos criando novos sabores, tem uma variedade incrível de tortas e bolos para você escolher. E vai desde um bolo caseiro com vários tipos de coberturas ao bolo gelado e até as delícias que você ama no pote. E a novidade fica por conta das tortas salgadas, também com vários recheios. Visite a PH Doces em 2 endereços, no bairro Menino Deus ou Petrópolis. Não deu para ir na loja? Tem teleentrega. Prefere saborear as delícias em casa? Temos delivery. Escolha a PH Doces e adoce a sua vida. Tá na hora da gente falar de decoração, né? De projeto de reforma, de tudo, porque Elisa Martins entende de todos os assuntos, é especialista nisso. Vamos ver do que ela vai falar hoje. Oi, Elisa, tudo bem? Olá! Hoje estou aqui nesse projeto maravilhoso, este apartamento todo monocromático, com esses tons suaves, que foi uma das exigências da minha cliente. Então, este projeto foi feito assim com tanto carinho e tanto amor, porque ele é delicado, ele tem uma base neutra, com esses tons clarinhos, laca brilho, laca fosca, dourado, cristais, um projeto bem feminino. E a pedra eleita, né, a rocha natural que a gente elegeu, foi um mármore calacata, super delicado também, que tem esses tons dourados e acinzentados com a base branca. Então este projeto, ele ficou assim muito delicado e muito feminino. A gente tem um living, né, com lareira, TV, o sofá, esse sofá orgânico, tudo em tons clarinhos. Temos um espaço de jantar com mesas, com uma mesa redonda, e aquele espaço lá que a gente ainda tem ele vazio é para a futura adega personalizada e sob medida, que é o sonho da cliente ter uma adega, né? Ela adora, ela é uma apreciadora de vinhos, então a adega está chegando, ainda não está pronta. E a gente fez aquela bancada também, né, no mármore, que é justamente para ela receber os amigos, poder apreciar um vinho. Então aqui é o espaço para confraternização, né, receber os amigos e apreciar belos e maravilhosos vinhos. A adega logo vai chegar e quando chegar eu vou registrar e mostrar aqui no programa para vocês. As linhas do projeto, o desenho, foram bem contemporâneos, linhas retas, mas a gente usou alguns elementos orgânicos, como o sofá que eu já falei, e essa poltrona, a poltrona pétala. Olha que linda, ela é super feminina. Então essa poltrona foi escolhida a dedo para cliente, com um veludo clarinho, ficou linda, né? Essa pedra ela é toda desenhada sob medida, né? A gente tem armários aqui embaixo com espelhos e dourado, detalhe dourado, a lareira. Então, assim, ficou super charmoso, né? Estamos finalizando, então aqui falta um quadro, uma obra de arte linda para tapar o CD, né, de energia. E olhem o lavabo, que charme! Esse mármore é um ônix translúcido que a gente ilumina por trás. Olha que charmoso. Usamos esse papel de parede, que ele parece umas pedrinhas com brilho. Ai, eu sou encantada por esse lavabo. A cozinha, a cliente optou em fazer separada da sala, não é integrada. E olha que charmosa, tem churrasqueira, temos todos os equipamentos necessários, né? Todos esses armários ao lado da churrasqueira, o revestimento ripado na churrasqueira, a cozinha, escolhemos espelhos nesses armários aéreos. Então ficou todo nesse tom de nude,
Que cozinha charmosa, né? Mesmo não estando integrada com a sala. E a área de serviço, um ótimo espaço, tudo nos mesmos tons. Vou mostrar um pouquinho da área íntima, que ainda está em finalização. A parte da circulação, a gente tem todos uns painéis de laca brilho. Olha que legal com esses negativos. Aqui vão ser espelhos que estão chegando com esse formato lindo e moldura dourada. O primeiro quarto, ela optou em fazer escritório e hóspedes nesse tom rosé com dourado, que ainda estamos em finalização. Olha que linda essa cor rosé, né? O segundo quarto, que também é hóspedes, a gente optou em usar um tom amadeirado com ripado, tá? Não reparem a bagunça, porque tudo está em finalização. Agora a suíte do casal, ela já tá pronta. Venham olhar comigo que linda. Toda nessa laca brilho, clarinha, com tons dourados, a cabeceira estofada. Olha que graça esse lustre dourado com cristais. Tudo seguindo essa linha feminina, como eu falei pra vocês. A penteadeira é um charme, né? Com esse tom dourado, temos armários aqui que abrem. Tudo para guardar acessórios e maquiagens e objetos, né? Iluminação nos cortineiros, lá na sala a gente tem também, que é uma coisa super legal, que eu adoro fazer, essa iluminação. E o closet, ele é todo com esse tom dourado, né, com as portas de espelho. Ficou super charmoso, né, esse projeto. E o banheiro, não sei se eu consigo mostrar aqui pra vocês, mas o banheiro da suíte também tem um charme. O espelho, ele tem toda uma iluminação, olha que legal. A gente optou em fazer um porcelanato, também estilo calacata, imitando uma mármore. Então o apartamento todo é nesses tons clarinhos, com dourado e branco, bem feminino, bem a cara e o sonho da minha cliente. Quando estiver 100% pronto eu mostro de novo, tá bom? Vamos agradecer a Leidens, construtora, nosso apoiador, e até o próximo programa. Obrigada! Gente, verão, né? Quase, época de praia, época da gente curtir a sacada, curtir a piscina, né? Enfim, e para isso a gente precisa do quê? De um cantinho, de um recanto bacana, com móveis especiais. E claro que eu tô falando da Lemertz, né? Até porque a gente consegue ali preços melhores também, né? Preços de fábrica. Dá só uma olhadinha nesse vídeo, vai escolhendo aí o que você achar mais bonito para sua casa. Você já parou para pensar na segurança do seu patrimônio? Sua família, sua empresa, todos os bens que você tem são conquistas importantes e merecem atenção especial. A STM Alarmes dispõe de profissionais qualificados e uma série de serviços de segurança eletrônica que proporcionam maior comodidade e tranquilidade para você. Entre em contato pelo telefone 3398-7418 e solicite uma avaliação, monitoramento de alarmes integrado com sistema de imagens, produtos de primeira linha e profissionais altamente qualificados 24 horas é na STM. STM Alarmes há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Olha, por nós aqui o papo de bastidor a gente não terminava nunca, tá? Porque a gente fica falando. E eu e a Silvia, a gente sempre tá falando sobre isso, sobre vida de modelo, né? E claro que a gente fica trazendo aqui dúvidas e assuntos e coisas, né? O tempo todo. Hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente já citou outras vezes e tal. Mas é o seguinte, o modelo foi aprovado, claro que ele já fica numa ansiedade, porque ele foi aprovado. Aí ele quer saber quando é que ele começa a trabalhar. E daí, se ele não é aprovado para um teste? Como fica esse coraçãozinho? E como é que a gente resolve esse problema, Silvia? Eu não sei quem sofre mais, se são as mães ou as crianças. É verdade. Porque muitas das vezes, quando a gente pede um teste para o modelo fazer, e quando ele é menor, é a mãe que acaba fazendo. Então, e a criança fica naquela expectativa, né? Fez o teste, na teoria ele vai ser aprovado,
na mesma velocidade que ele fez aquele teste. Velocidade da luz. Na velocidade. E como também controlar, porque a criança realmente ela fica mesmo ansiosa e o pai e a mãe não sabem o que dizer, né? Os adultos também, né? A gente tá falando Sim. de criança por conta das mães. Mas eles também, claro. Mas os modelos adultos também, eles têm essa insegurança. Para as crianças, a gente fala para as mães para explicarem, né? Sendo bem honestos com seus filhos, assim como a gente é bem honesto com quem entra na agência explicando. Tu vai participar de uma seleção, quem o cliente achar que está no perfil vai ser selecionado, vai ser aprovado para a campanha. Mas precisa preencher uma série de requisitos quando faz aquele teste. Primeiro, ele já foi pré-aprovado pelas fotos, porque sempre antes de passar, antes do modelo receber o teste, nós da agência já enviamos o material dele para o cliente e o cliente já pré-aprovou. Aí vem a segunda parte do teste, que é fazer um self-tape ou quer fazer algumas fotos caseiras, quer ver como o modelo está hoje. Aí entra a desenvoltura do modelo no teste, aí entra a preparação dele, do quão preparado ele está para fazer aquele trabalho. Tem vezes que tem um roteiro, tem vezes que tem algumas falas a serem ditas, aí entra um pouco de interpretação. Mas também nem sempre houve um erro. Não. Ou seja, não. Eu errei porque eu ia falar não sei o que. Nem sempre aconteceu isso. Aconteceu que o perfil não é aquele. Acontece que muitas das vezes, quando não houve um erro, o cliente me pede, preciso de crianças de 4 a 10 anos, todas as etnias. A gente manda um loiro, um ruivo, um negro, um pardo, um de olho azul, e o cliente vai definir dentro desses perfis quem ele acha que se encaixa melhor na sua campanha. Isso também pode mudar na hora que ele olhar. Pode mudar. A gente fez recentemente uma campanha que era para uma marca de isotônico. Então, eles buscavam atletas. Quando a gente teve a aprovação do trabalho, um dos atletas, que ele estava no time de basquete, ele tinha jogado futebol no final de semana e quebrou o braço. E ele mandou, não vou poder participar da gravação porque eu tô com o braço quebrado. Mandou o atestado, né? Comprovou a sua falta. E a gente avisou o cliente, esse modelo não vai poder porque ele jogou futebol ontem e quebrou o braço. Aí o cliente passou adiante e eles acharam legal essa função. E falaram assim, então vamos colocar ele na torcida. Ele continuou na campanha, num outro papel, porque ele seria o jogador de basquete, né? Ele continuou no comercial, num outro papel, mas continuou. Mas tem vezes que isso vai acontecer e não vai ser aprovado mais, né? É porque às vezes também não dá tempo, né? Depois que tu já fez todo um roteiro e tal, de mudar. Exatamente. Às vezes até pelo trabalho em si, que envolve muita gente, né? Exatamente. Mas o que é bem importante, assim, do que a gente está debatendo hoje, por que o modelo não é aprovado, eu queria deixar bem claro que não existe uma mágica, não existe uma resposta exata, nem de porque o modelo é aprovado, nem porque ele não é. Mas é importante que todos saibam, que todos entendam que dentro de um trabalho existe tanto um roteiro quanto um perfil. E às vezes existe somente uma faixa etária. Então, quem dentro estiver daquela faixa etária e melhor se sair no teste, vai ser o aprovado. Quer dizer, não necessariamente é difícil ser aprovado, nem fácil. Depende de uma série de coisas. Depende de uma série de coisas. Quando o modelo vai compor uma família, por exemplo. E principalmente campanha de final de ano, assim, geralmente tem muita campanha de família, né? Então, às vezes, já tem o ator adulto pré-estipulado, né? Daí vai ser um ator de uma determinada etnia. A criança, para compor aquela família, tem que se parecer com aquele ator ou com aquela atriz. Nem que seja no jeito. Nem que seja no jeito. Exatamente. A cor do cabelo, o tom do olho, o tom da pele. Então, assim, às vezes a gente fala, né, que o fator sorte, ele é um pouco relevante nesse caso, mas depende de quem vai ser o ator. E eu vou dizer que eu também já fui jurada de muitos concursos, inclusive de beleza, e também essa coisa, a questão de modelos mesmo. E uma coisa que se ouve muito, a mãe às vezes dizia assim, mas aquele menino lá, ele tinha experiência, porque ele já fez inúmeros comerciais. Isso pesa na hora de uma escolha ou não tem a ver? Ou seja, se é aquele perfil, não interessa se tem experiência ou não. Dependendo do trabalho, isso conta sim, né? Com certeza, se o cliente está buscando alguma criança com expertise que já tenha feito alguma coisa,
isso conta. Mas se é um trabalho onde ele está buscando um perfil específico, com alguma habilidade específica, aí vai depender da característica e da habilidade do modelo. Mas a experiência e a preparação, isso sempre é válido, né? Porque se a gente tiver 2 modelos do mesmo perfil, da mesma faixa etária, um que é muito bom de vídeo e um que não consegue se apresentar, bem provável que o que tem mais expertise, né, que é muito bom no vídeo, vai pegar o comercial do outro que não tem experiência nenhuma. Mas que um dia vai ter. Mas que vai, se ele se qualificar, ele vai. Ele precisa isso, ele precisa entender, precisa ir pra UP, é aquela história do curso. Exatamente. Dizer, e até perguntar muitas vezes, né, o que eu preciso fazer para melhorar. A pergunta que eles nos fazem é por que eu não aprovei? E não é essa a pergunta. A pergunta não é essa. A gente tem essa resposta por que não aprovou. Porque nesse trabalho o cliente escolheu outro, né? A gente pode responder assim. Mas a questão de fazer um bom self-tape, de quando a gente pedir uma foto caseira, mandar uma foto boa, arrumadinho. Pensar na luz, pensar no cenário. Pensar no figurino. Isso tudo é avaliado num teste. É pensar no que eu posso melhorar e não por que eu errei ou por que alguém não gostou de mim. E às vezes não errou. Né? Não, exatamente. Às vezes não houve esse erro. Essa cobrança é importante ser feita, mas às vezes não houve um erro. Tá bem. Vocês gostam de cortinas ou persianas? Eu adoro. A Hunter Douglas é líder no mundo do segmento. Aqui em Porto Alegre, a marca que tem mais de 100 anos é encontrada na Duo Decor, que fica na Quintino Bocaiúva 873, junto com a SCA, e em Canoas, na Avenida Farroupilha 4010. As cortinas Hunter Douglas são as únicas do mercado com garantia de 5 anos. Possuem certificações internacionais de não propagação de chamas, não emissão de gases tóxicos, não proliferam fungos e bactérias, entre outras vantagens. E elas não são só decorativas, não. Oferecem também, claro, benefícios, né? Como um conforto acústico e térmico. Além disso, possuem uma automação por Wi-Fi no sistema PowerView, exclusividade da Hunter Douglas. Querem ver só como é que esse sistema de automação sem fio funciona? Alexa, recolher cortina 2. Duo Decor, que fica na Quintino Bocaiúva 873, junto com a SCA, e em Canoas, na Avenida Farroupilha 4010. Chegou a hora dele, meu diretor aqui do programa da Regina, Adriano Sescani, jornalista, assessor, ator. Gente, homem multimídia, modelo. O homem multimídia, gente, tá? E que faz agora uma nova coluna, vocês sabem, por favor? Quem comunica não se trumbica. Muito E eu não bem. sou modelo. Tá bem, mas... Embora Silvia Goulart sempre diga, manda lá um videozinho, manda lá. Não, mas Eu ele digo, não é vou porque mandar, não quer, vou mandar. gente. Ele não é porque não quer, então eu já inventei, entendeu? É o seguinte, hoje a gente vai falar de um assunto que tá mais assim, ó, estouradaço. Só se fala nisso. Porque, E eu tento te levar para esse caminho e tu não vai, né? Porque tem uma coisa que acontece que é o seguinte, gente, tem ondas que vêm, né, e pegam a gente. Inclusive, eu também vou fazer, sim, né, isso. Já faz, né? Eu faço, mas vou fazer mais agora para Marpa, né? É uma empresa que vai patrocinar isso, digamos assim. É o podcast. Podcast! Eu sou apaixonado. Gente, mas o Já te falei podcast muito. tem o seguinte, ele tem vários tipos, né? Vários tipos. Sabia que o Brasil, ele é o terceiro no mundo em ouvintes de podcast? Não. A gente só perde para Suécia e para Irlanda. Suécia é o país que mais tem ouvintes, a Irlanda, segundo, e nós, terceiro lugar, com 30 milhões de ouvintes. Isso que é uma coisa nova. Não é muito antigo o podcast. Não é muito antigo, mas ele já vem aí de alguns mas ele anos. começou, isso que eu ia dizer, só como muito áudio, né? timidamente, sim. Só como áudio. Só como áudio e, aliás, os que eu escuto são muito áudio, porque eu tô na academia, ou eu tô limpando a casa, e esse é a grande sacada do podcast, né? Ou no carro, é tu poder estar escutando, ouvindo e fazendo coisas, né? Então esse é muito interessante. Mas o que eu falo isso até para as pessoas entenderem, eu vou falar, não, mas é só áudio. Não, é que tem programas, né? Por exemplo, de canais que são só áudio para as pessoas ouvirem, como disse o Adriano. E tu sabia qual é o segmento que os brasileiros mais gostam de escutar? Entrevistas.
55% do público de podcast aqui no Brasil gosta de ouvir entrevistas, seguido de reportagens e depois de mesas redondas. Eu ouço direto, né, os de entrevistas, reportagens. Regina, tem cada podcast de investigação. É muito, muito interessante o que o pessoal tem produzido aqui no Brasil, né? E também um dado importante, sabe qual é o programa mais ouvido aqui em todo o Brasil? Não. Horóscopo Hoje. Tu acredita nisso? Eu acredito, porque toda noite eu olho meu horóscopo dia de amanhã. É o podcast mais ouvido, seguido do Mano a Mano, do Mano Brown, né? Os 2 primeiros estão no Spotify, que é uma plataforma. E o terceiro é o Flow Podcast do podcast Google, né? Porque aqui a gente tem os mais comuns, é o Spotify, né? O Apple Podcast. O Deezer também. E o Google Podcast. Então essas são as plataformas mais ouvidas quando o assunto é podcast. E um outro dado interessante também que eu trouxe aqui é que 66% dos brasileiros escutam um podcast para se informar, né? E 49% para entretenimento e outros 32% para educação, né? Que é aqueles podcasts de idioma, de algum curso que a gente possa fazer, enfim, para aprimorar a profissão, né? Em termos de anunciantes, que também é parte aqui da nossa coluna, né? É saber se vale a pena ou não. Por incrível que pareça, de 4 pessoas, né? De 10 que escutam podcast, essas 4, elas acabam adquirindo produtos que elas escutam, né? Então é bastante significativo, né? De 10 pessoas, 4 então acabam consumindo ou um produto ou um serviço, né? E o que mais vende, né? Roupa, sapato, eletrodomésticos, itens de tecnologia, né? Telefones e acessórios, né? E itens de supermercado. Mas vem cá, então tu acha que isso funciona mais ou menos como uma mensagem subliminar, assim? Quer dizer, tu tá na tua casa, tá limpando, tá fazendo, tá ouvindo. Tu acha que aquilo entra direto na tua mente? Porque que as pessoas acabam... O podcast, dependendo do podcast, ele te faz tu ser ouvinte, né? Então, o grande lance, o bom podcast é aquele que tu vai seguindo. Eu tenho uns que eu vou indo. E aí tu se torna fiel àquele podcast. Então, o podcast tem essa questão de fidelidade, né? De legitimidade. E a gente acredita naquilo que a gente está ouvindo. A confiabilidade. O podcast hoje no Brasil, ele tem esse poder, né? De confiança, de tu acreditar, né? Em quem tu está ouvindo, no assunto que tu está seguindo. E é uma tendência de mercado, né? Na real também, essa coisa do podcast é bem as empresas investindo e as pessoas também, né? O comentarista econômico, o cara que sabe que ele é especialista em alguma coisa, ele traz essa informação, né? Exatamente. Com o mercado online, né? Com as redes sociais, a gente está vendo aí a comunicação muito mais segmentada, né? Então as empresas estão entendendo isso. Então, a própria Marpa, né, que decidiu criar um podcast. Ainda a gente ainda não botou no ar, mas vai. E tu vai apresentar o podcast, né? Então, assim, eles procuraram porque tu é uma jornalista renomada, né, e que passa credibilidade. Então, olha... Que tem a ver com a Marpa também. E que tem a ver com a Marpa, mas é mais ou menos isso, né? Então, assim, aqui desses que eu falei, né, o Mano a Mano, ele é um cara que é dentro do mercado artístico, ele tem opiniões fortes e opiniões relevantes. Então, tu ouve ele e é muito interessante. Eu também escuto Autoconsciente. Então, assim, que é sobre bem-estar. Então, assim, eu sempre, todo dia tô na esteira lá na academia, né? Eu escuto, né? Então, assim, tem podcasts de 15 minutos, de meia hora, de 1 hora, 2 horas. Então, tu acaba tendo... E esses de reportagens, né? Só para encerrar... tem sequências, né? Eu ouvi, já falei pra ti, né? A Mulher da Casa Abandonada, da Folha de São Paulo, que é incrível,
né? Então, assim, a Folha fez uma baita investigação. É que a pessoa que daí sabe contar uma história, Nossa ela senhora. te prende. E aí tu vai indo, e aí tu fica realmente viciado. Eu já sou viciado, adoro. E quem sabe a gente faz um podcast. Então, vamos pensar nisso, hein? Programa da Regina em podcast. Bom, obrigada, diretor, tá bom? Vamos continuar o programa, né? Vamos, né? Claro, a gente vai chamar lá a Virgínia Lobato Flores com as dicas jurídicas, ela que sempre traz temas tão importantes também aqui no programa. Oi, Virgínia! Oi, Regina, boa noite, uma boa noite para você de casa também. Alerta de boa notícia. Enfim, o Supremo Tribunal Federal, no dia 1º de dezembro, agora, último, finalizou o julgamento da famosa revisão da vida toda. Essa é uma grande oportunidade para você que é aposentado aumentar os seus ganhos por meio de uma ação judicial. Então vamos entender aqui um pouquinho sobre o que fala este julgamento e quais são as suas repercussões. Vamos lá. Como é que funcionava? A regra previdenciária dizia que os trabalhadores que começassem a contribuir a partir de 27 de novembro de 1999, o cálculo da previdência deveria ser sobre 80% dos recolhimentos mais altos desde o início das contribuições. No entanto, uma regra de transição dizia que, para quem já era contribuinte, o benefício calculado a partir das contribuições realizadas de julho de 1994, ou seja, que tudo que era anterior a 1994, mês de julho, deveria ser desconsiderado, não importando se eram altas ou baixas as contribuições. O que faz a revisão da vida toda? Ela tem como objetivo exatamente incluir para os fins de cálculo esses ganhos, essa contribuição anterior a julho de 1994, que é o período anterior ao Plano Real, tá? Importante, qualquer pessoa vai ter aumento de aposentadoria? Não, somente aquelas que, antes de 94, contribuíam sobre um valor mais alto do que ao final da vida. Então, vamos lá, fiquem atentos aos requisitos para você ver se tem ou não benefício da revisão da vida toda. Tem que ter se aposentado nos últimos 10 anos, certo? A aposentadoria tem que ser anterior à reforma da Previdência que aconteceu em 2019. Então, quem aposentou 2021 não tem direito. Além disso, as contribuições, obviamente, têm que ser anteriores a julho de 94, porque são essas que vão entrar na média para majorar o seu ganho a título de aposentadoria. Vale todo e qualquer tipo de aposentadoria, especial invalidez por deficiência, por idade. Procure um especialista, você em casa não vai saber, não calcular ou entender efetivamente, mas não fique parado. Busque, consulte o advogado da sua confiança, pois você deve ter dinheiro para receber. Inclusive, tem gente que está aumentando em até 5 vezes o valor da sua aposentadoria. Gostou dessa dica? Não perde que domingo que vem eu volto com mais informações do nosso mundo jurídico. Até lá! Bom, quem está acompanhando o programa da Regina desde o início hoje sabe que eu estou com a Patrícia Spindler falando aqui de relações, falando dessa questão, né, como é que a gente vai enfrentando o pós-pandemia, que ainda não é pós, que toda hora tem altos e baixos, enfim. E a Patrícia entra com este livro, Provocações do Cotidiano. Quero saber de que se trata exatamente esse livro. Então, Regina, o livro é uma compilação de algumas crônicas que eu escrevo para o jornal NH, da cidade onde eu moro, né? Eu sou de Novo Hamburgo. E escrevo há bastante tempo, mais de 15 anos, crônicas sobre cotidiano, comportamento, saúde mental. Na verdade, tem um leque de temáticas, assim, bastante amplo. Crônicas da vida real. É, exatamente, algo por aí. Que eu, como psicóloga, me sinto muito convocada a fazer esse olhar cotidiano, né? E ajudar as pessoas a pensarem. Então, a provocar um pouco as pessoas a pensarem, a se pensarem, né? Isso não precisa acontecer só num processo de psicoterapia. Isso pode acontecer quando a gente olha um filme,
quando a gente passa por alguma experiência, quando a gente estuda, também quando a gente lê algo, né, que traz, às vezes, outras perspectivas, né? E até uma identificação. Um ponto de vista um pouquinho diferente para pensar aquilo que talvez tu não tinha pensado ainda, né? Ou para reforçar aquela ideia que tu já tinha. Então eu fiz uma compilação de algumas dessas crônicas. Como é que tu escolheu? Eu sei que deve ter muitas histórias. É que na verdade, sim, eu tinha material para uns 3 livros, né? Então, na verdade, eu acabei... Quem sabe não vai ser, né? Depois... É possível, né? Essa é a ideia. Mas eu já tinha um bloco, assim, que já era um pouquinho mais antigo, que já tinha uma ideia anterior à pandemia, daí veio essa avalanche aí que nos tomou de um jeito. Foi um projeto que ficou um pouquinho engavetado e assim que possível eu retomei, né, com a editora Sinopsis, que é lá de Novo Hamburgo também, uma editora que era especializada em livros de psicologia, hoje não é mais somente, mas ainda é o forte, mas esse livro meu é um livro que não é só para psicólogos, né? Então, muito antes pelo contrário, assim, é um livro para o público em geral, é um livro que tem colegas psicólogos que eu sei que estão indicando para pacientes lerem também, né? Então, é um livro muito bacana, assim, é uma leitura que vem permeada por uma leveza, né, daquilo que... Eu ia te perguntar agora, o que tu quer com esse livro, né? Onde é que tu quer chegar nas pessoas? Então, eu fiz essa reunião de crônicas, fiz o lançamento do livro em agosto desse ano. E a ideia é isso, assim, que as pessoas... cada crônica é uma página do livro, então são drops, assim, né, de provocações, para que as pessoas tragam esse outro olhar para a sua vida, para que as pessoas possam fazer as suas mudanças no seu tempo. E aí a gente estava falando no primeiro bloco de Natal e Ano Novo, eu abro aqui e tá Feliz Natal? Uma pergunta? Que provocação é essa? Pois é, tu vê, né? É uma provocação para a gente pensar, porque... fecha muito com aquilo que eu estava falando antes. A gente cria uma expectativa enorme, às vezes, para essas festas de finais de ano, né? Achando que vai ser o nosso momento ápice, que a gente vai estar super feliz. E sim, a gente pode estar feliz, mas a gente não precisa estar com aquela euforia toda, que às vezes não combina com o que a gente está mesmo sentindo. Então, também respeitar esse sentimento... eu tenho a impressão também que às vezes a gente quer trazer, né? Sim. Essa coisa do passado pra cá. E a gente criou uma identificação com aquilo. E a gente acha assim, só vai ser festa se for daquele jeito. Né? Só vai ser festa se eu tiver de roupa nova. Só vai... São crenças limitantes, como a gente fala muito aqui. Ou se eu estiver numa grande viagem, ou se eu estiver com toda a família reunida, muito feliz. E as pessoas, às vezes, estão em momentos diferentes, assim, né? Em tempos diferentes, tempos internos diferentes. É encarar os momentos como eles estão. Isso. E também respeitar os momentos seus e dos outros, né? Eu acho que isso é uma receita de uma empatia importante para esses momentos de final de ano. Onde se encontra este livro? O livro tá no site da editora Sinopsis e na livraria física lá em Novo Hamburgo também, ou também pode conseguir comigo pelo meu Instagram. Tá bom, vai estar aqui na tela então. Obrigada, Paty. Obrigada por esse papo, tá bom? A gente precisa falar, né? Eu agradeço o convite, espero que tu tenha um lindo Natal, um lindo Ano Novo. Também, tua família também, é isso a ideia, né? Que a gente deseje e cumpra aí, mas não precisa cumprir rituais, né? Vamos curtir. Não necessariamente. Esse é o negócio. Obrigada, gente. O programa da Regina por hoje está encerrando, tá bom? Você sabe que a gente tem um patrocínio especial da SCA Porto Alegre e Canoas, do Decor Hunter Douglas, também na capital e em Canoas. Nosso programa é digital, a gente convida você a assistir ao vivo, em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube e, claro, se você puder, né, quando puder, lá também pelo YouTube e pelo site do BATV, tá bom? Bom domingo para você, uma boa semana, ó. Beijo, até mais.